Falando então sobre esse empate, né, que como a gente já estava falando, foi bom pro América, mas pro Atlético, que vive outra realidade, não foi tão bom assim. E aí também quem falou sobre isso foi o técnico Cuca, que rebateu um pouco, né, aquela fala do Wagner Mancini e disse que o empate não foi tão justo assim. Eu acho que na verdade foi justo. O Mancini ele retrata, lógico, que a não justiça por ele ter perdido um pênalti, né? E isso é um lance fatal, né? É a chance maior que tem depois do gol. É um lance, uma cabeçada, um escanteio, uma batida, não me lembro se bateu na mão do Hever ou de quem foi. É um pênalti, lógico que fica a frustração de uma maneira geral, né? Mas eu acho que pelo desempenho das equipes o placar foi justo. Nós tivemos um volume de jogo assim, a posse de bola maior, aquela finalizações mais, mas está faltando a nós a contundência, a efetividade nas finalizações, a escolha melhor na última jogada, né? Às vezes a gente está definindo uma jogada fazendo a escolha errada. Eles têm muito poucos segundos de tempo para pensar em uma definição e geralmente ela não está ocorrendo certo. Nós não tivemos grandes chances no segundo tempo, muito em virtude disso. Nós estivemos rondando a área do América o tempo todo e na hora de fazer a definição a gente escolheu errar dessa forma, né? Pois é, tá aí então, o técnico Cuca na verdade falou que o empate foi justo, né, diante do que o Atlético jogou, do que o Atlético e a América jogaram, e mais uma vez ele teve aquele discurso de que o aproveitamento do Galo em campo é diferente, já é melhor do que antes, né, já tem mais volume de jogo, tem mais posse de bola, mais finalização, o que é verdade, só que os resultados não estão vindo. E até fazendo uma comparação, né, o Cuca, desde que ele retornou ao Galo depois da saída do Turco Mohamed, ele fez 7 partidas. São 3 derrotas, 3 empates e 1 vitória apenas, né? Que foi aquela em cima do Curitiba há 3 rodadas atrás. E aí, pegando também um recorte dos 7 últimos jogos do Turco, são 3 empates, 3 vitórias e apenas 1 derrota. Ou seja, mesmo que o desempenho em campo, o jogo esteja melhor, maior número de finalizações, etc., o Galo está com um aproveitamento muito pior do que era com o Turco. E aí, quero saber de vocês, Dimara, Léo, Pedro também, o que vocês acham disso, o que dá para consertar? É sempre esse o assunto, né? Não tem jeito de fugir disso, mas o Atlético pode ter melhorado em campo, mas nos resultados, que é o que importa de verdade, piorou, né? Eu não acho que melhorou. Consideravelmente, não é pelos números que acompanham, efetivamente o número é muito frio, né? Muito matemático, mas infelizmente o que aconteceu com o Atlético esse ano foi um erro o tempo inteiro, desde o início. O que está se tentando nesse momento é uma recuperação de uma situação que já é muito clara. Eu acho que, e não é segredo para o torcedor do Atlético, ele está muito consciente disso. O Atlético vai ter muitos problemas para conseguir essa vaga da Libertadores. Não acho que o time reagiu tanto assim com o Cuca. Sabe por quê, Giovana e todo mundo que está na mesa? O Atlético, tecnicamente, ele é muito diferenciado. E esses jogadores não estão respondendo. Não estão respondendo. Ontem, ou até, vamos lá, vamos pegar pelo goleiro um exemplo. Ele não estava bem nos jogos anteriores. Inclusive, se cogitou até a possibilidade da troca dele pelo Rafael. Não foi isso? Aí ele fez um jogo ontem brilhante. Ok. Então, dá pra gente sentir exatamente como que o Atlético está vacilando em um só jogador, né? Aí se você pegar o Hulk, o Hulk estava com um jejum, o Hulk não estava marcando, o Hulk não está chegando para fazer, marcou ontem, ok, mas nos jogos restantes ele também teve as dificuldades. Aí só para dar 2 exemplos de como o Atlético hoje, ele é uma equipe, mas não é um time. Falando até sobre o Hulk, né, que a gente falava que ele quebrou esse jejum e coisa e tal, só que o Hulk não marca sem ser de bola parada desde o dia 22 de junho, que foi aquela partida contra o Flamengo. Não lembro se foi pelo Campeonato Brasileiro ou se foi pela Copa do Brasil, mas no Mineirão que o Galo ganhou. Copa do Brasil, né? Isso, Isso, ganhou, fez o gol, então desde o dia 22 de junho que o Hulk não faz um gol sem ser de bola parada, vinha fazendo de pênalti aí, e ontem fez um de falta, o que é grande mérito, é óbvio, um gol de falta hoje em dia, então é quase raro, e mas continua diferente, né? A resposta é muito difícil, e por isso a gente não culpa nem treinador, nem essa história. O Cuca veio no
numa situação de tentar resolver um problema. Tinha possibilidade ainda, né, de uma classificação em termos de Libertadores, não aconteceu. Talvez esta motivação viesse de outra forma, se tivesse havido essa classificação, mas não aconteceu. O Atlético não aconteceu esse ano. Quais foram os problemas? Eu não sei, você não sabe. Quem sabe é quem está lá com eles. Se é físico, se é técnico, se é emocional. Só que o que deixa a gente muito confuso é o seguinte: você pode ter um jogador, 2, vai lá, você aceita até 3 que não estejam num bom momento, mas todos os jogadores não estarem num bom momento, porque quem que você aponta no Atlético que manteve uma regularidade desde o ano passado? Quem? Não tem. Eu né? acho que o Atlético relaxou, né, de uma temporada para outra, fora isso que a gente não sabe, a gente não convive ali no dia a dia, de talvez uma situação mais interna ainda, né? Mas o próprio Vargas, naquela entrevista que ele deu ao IGE, Sim. ele falou sobre que tinha mesmo relaxado, que o ano passado ele se cobrava bem mais quando jogava mal do que esse ano. E eu acho que pode se estender isso a outros jogadores também no Atlético. No caso do Hulk, no jogo de ontem, ele até foi muito participativo, achei, no jogo, mas ainda assim, tecnicamente, muito diferente, abaixo do que a gente acostumou a ver dele. Por exemplo, ontem ele até acho que começou mal ali, ele chegava pela direita, às vezes perdia uns passes, dava uns toques errados na bola. Falei, vai ser complicado pro Hulk o jogo. Muito jogador diz que quando dá um primeiro toque na bola e é errado, o jogo inteiro quase vai por água abaixo, né? Mas ele consegue o gol de falta. Acho que o Cavicchioli dá uma aceitadinha ali, mas teve o mérito dele também, que fez um baita chute. E talvez eu achei pode ter um ânimo renovado, né? E parece que não teve, né? E aí o Atlético, acho que fica muito dependendo. O Zarate, eu acho que se mantém talvez numa média boa. Parece com jogadas de efeito, é um jogador que se entrega muito, acho que é meio habilidoso, mas o restante do time, o Arana então, né, segue numa fase complicada, né? Acho que de repente tá na hora do Atlético determinar uma outra funcionalidade tática para esse time, porque realmente as peças são essas. Você acha, então? Você falou funcionalidade Eu acho que tática. sim. Não, mas você acha que o Atlético mudou taticamente do Turco pro Cuca? Não, inclusive o Turco já pegou a sobra do Cuca de 2021. Não o Atlético mudou o jeito de jogar de uma forma primordial, né? Tem alguma movimentação ou outra que o Turco implantou, mas o restante, o posicionamento, né? Inclusive, o jogo posicional é de um esquema que vem lá do São Paulo. Mas o Atlético, ele tem uma característica muito parecida, né, com o jogo do ano passado em termos de disposição tática. Ele até tentou, né, a rodada passada ele escalou um volante só, ele tentou uma situação diferente, né, acabou perdendo pro Goiás no Mineirão. Todas as tentativas não têm acontecido. Tem muito a ver com a situação anímica, realmente. Sim. Tem muito a ver com isso, e solucionar isso é o que a gente não consegue detectar, não consegue entender. Agora, que poderia ter alguma coisa diferente, o Atlético não apresentou nada de diferente ontem. Uma finalização ou outra de fora da área, já foi um bom sinal, porque tem jogo que nem isso o Atlético faz, mas ainda está faltando muito porque esse elenco pode entregar. Só foi 1-1 porque o Matheus Cavicchioli errou para mim na falta. Senão a situação poderia ser diferente. E vou te dizer, eu não achava que teria sido. Por isso que eu disse que o resultado foi injusto pro América. Porque em nenhum momento, para mim, o time que buscou mesmo, que quis, que se deu, que se entregou e que teve a chance foi o América. O Galo teve um primeiro tempo ali, de repente aquela bola do Zarate entra, a gente nem ia estar falando isso aqui hoje. Sabe o que Pedro? Como o individual do Atlético é muito forte, você fica sempre esperando que o Zarate, que a vovozinha, que o outro lá, sei lá, eles façam alguma coisa diferente e que realmente o individual deles funcione. Como você fica nessa expectativa, você sempre acha que o Atlético em algum momento, e acho que eles também pensam dessa forma, eles vão mudar isso. Só que isso está sendo muito pouco. Ou eles são coletivos e aprendem. E aí, que o torcedor, que todo mundo me entenda, eu não estou falando de falta de humildade, não estou falando de salto alto, não estou falando nada disso. Estou dizendo o seguinte: quando o time chega numa situação dessa, é preciso, e aí vou colocar entre aspas, a humildade suficiente para saber que não é a equipe do ano passado. Ponto. E tem que começar tudo de novo nessa humildade.
Eu toco a saída de bola aqui curta, eu vou aqui, eu trabalho a bola, eu trabalho o jogo, eu sei que eu vou me perder na marcação dele, como é que eu vou sair disso, como é que eu vou fazer aquilo? É repensar tudo de novo. Não é o time do ano passado. Enquanto eles não chegarem a essa conclusão, acho que vai ser muito complicado. E outra coisa, a situação do Vargas a gente já tinha trazido na segunda-feira passada aqui, né, que era o Grêmio, que é ele para 2023, me parece que é uma coisa que deve ser acertada, é para 2023. Sabe? E aí o cara tava lá, é aquela velha história, você tá punindo a quem? Ao clube ou ao jogador? Você está se autopunindo, ele não tem condições físicas, psicológicas, enfim, uma série de coisas de não atuar. Por quê? O que está acontecendo? É só ele? Tem mais alguém? Sabe? São situações que vão aparecendo e que, na verdade, saem do controle de todo mundo. A gente não tem essa noção. Agora, enquanto eles não tiverem a consciência de que não é a equipe do ano passado e que eles precisam refazer tudo e entrar em campo com essa mentalidade, vamos começar tudo pianinho, a gente tem que ir por aqui, não vai. E a outra coisa, decepção também um pouco dos reforços, né? Porque o Pavon, que a gente tem uma expectativa nele, talvez precise ser substituído. O Pedrinho entra lesionado e parece ser uma lesão que vai custar um tempinho aí pra voltar. E essa do Kardec também, né? Que pegou todo mundo de surpresa ontem, né, gente? E o Gemerson ainda não estreou. Tem isso ainda. Mas falando então, já que, só para fechar então o noticiário do Atlético, pra gente continuar falando sobre o Vargas, né? Que desde aquela expulsão lá nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, o jogador foi punido financeiramente pelo Atlético, né? Recebeu uma multa e aí também segue nessa punição aí de não entrar em campo. Já são 3 partidas. Ontem ele estava na Arena Independência, acompanhou o jogo ao lado aí do presidente Sérgio Coelho em um dos camarotes no estádio e foi também um tema ali com o Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol do Atlético. Depois da coletiva do Cuca, ele falou também com a imprensa e disse sobre essa possibilidade de uma saída do Vargas ainda nessa temporada e também falou sobre esse período que ele está fazendo, digamos que de uma reconstrução lá na cidade do Galo. Vamos ouvir. Deixar claro que ele não, em momento nenhum, ele parou de treinar normalmente, né? O primeiro momento foi uma decisão da diretoria e depois de uma reinserção dele no time que ele vai voltar naturalmente. Sempre, e é natural que no futebol, né, se deem a devida importância para os que estão fora, né? É assim. Né? O treinador escala 11, normalmente os melhores são os que não entraram, e assim sucessivamente. Então o Vargas, ele teve a sua importância, acho que ainda tem, acho que ele ainda pode entregar. Tivemos algumas consultas e, bom, no caso dele, talvez até pelo preço, pela possibilidade que tínhamos, íamos avaliar, mas até agora não tivemos nada de concreto e muito provavelmente aí, dependendo dessa semana, ele vai estar à disposição aí para o Cuca, para quem sabe viajar para Goiânia. O Atlético, então, que enfrenta o Atlético Goianiense no próximo domingo, pode ter esse reforço aí, talvez, de Vargas, que segue treinando normalmente na cidade do Galo, mas está passando por esse período de reconstrução mesmo, psicologicamente, fisicamente, tudo isso de acordo com o Atlético. Para mim está muito claro, quando o Rodrigo fala assim, nada acontecer durante essa semana. Estão loucos para vender o Vargas, mas ninguém quer comprar. Porque parece que pegou muito mal. Na verdade, gente, a coisa já devia estar acontecendo há mais tempo. Ninguém entra daquele jeito que ele entrou naquele jogo, pilhado daquele jeito, aquilo não existe, né? Para todos nós que estamos em qualquer circunstância. Estou falando de qualquer trabalhador, e neste momento, história. Eu acho que realmente a melhor solução é ele respirar novos ares. Sim. E o que ele fez naquele jogo, é óbvio que já estava acontecendo alguma coisa. Não sei o que, não sei como. Não, e eles não vão falar, talvez um dia a gente saiba, numa entrevista dele, alguma coisa. Mas ele já tinha problemas naquele jogo. Valeu.